Bom dia, boa tarde, boa noite aos apreciadores da Palavra de Deus e a paz de Deus aos domésticos na fé. O assunto de hoje, vamos conversar nesse vídeo porque estou um tempo sem gravar vídeo no canal. Houve um problema no celular e foi impossível de eu gravar. Agora, final de ano, novembro de 2023, último dia de novembro, dia 30, volto a gravar mais vídeo para o canal. Eu quero deixar já a você e a sua família um bom passar de ano, com saúde, com força e com fé. Que todos estejam numa só união, toda a família, e que Deus abençoe a todos. E que cada um do homem e da mulher venha a saber que por mais de 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus, ele desceu do céu, veio cumprir com toda a lei e os profetas, e cumpriu com tudo. Ao descer as águas pela mão de João Batista, um dos maiores profetas do Velho Testamento na lei, João Batista batizou, teve a graça de batizar este homem Jesus, Filho de Deus. E quando ele foi batizado, ao sair das águas, desceu sobre ele o Espírito Santo, na forma de uma pomba, como testificou o mesmo João Batista, dizendo: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele na forma de uma pomba. Então Jesus Cristo foi batizado, dali ele começou a pregar o reino dos céus. Ali ele foi fazendo a transição do velho cumprido e iniciou o Novo Testamento. Então, o velho veio até João Batista, a lei e os profetas. E ele iniciou o Novo Testamento. Dali para frente, ele começou a pregoar o reino dos céus. Então ele deixou ao seu caminhar a pregar, levantou junto dele 12 apóstolos, ser testemunha da sua veraz doutrina. E ele pregou a doutrina, fez o que tinha de fazer, coxo, mudo, reciclado, mortos ressuscitaram, curou os enfermos, fez obras maravilhosas, obras de fé, de firmeza, perdoou o pecado, fez o que ele tinha de fazer, que estava escrito ao Velho Testamento para ele fazer, ele fez, cumpriu com a sua missão. E no final da sua caminhada, ele selou esse Novo Testamento com o seu sangue. Selou o Novo Testamento com o seu sangue no madeiro da cruz, deixando a doutrina, ensinando o batismo. Ele mandou que fossem batizados todo homem se quer ver a Deus. No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele deixou esse dito:
esse mandado, e ele foi aos céus. E disse os anjos: esse mesmo Jesus que vós veio subir aos céus, ele voltará. E dali para frente ficou os apóstolos continuando as pregações. E quando Pedro fez a primeira pregação, aí já foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Num dia de festa judaica, chamado Pentecoste, Deus desceu com o Espírito Santo. Porque Cristo disse a eles: não se ausenteis de Jerusalém, até que do alto seja revestido. E mais ele disse mais: eu vou para o Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo, que guiará a vós em toda a verdade, até a consumação dos séculos. Qual ele mesmo falou também, que eu estareis com vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele falou, olha, ele falou mais, que o Espírito Santo estaria com a igreja todos os dias, nas suas reuniões. Em tudo que fará, o Espírito Santo estaria abrindo o entendimento, o esclarecimento, revelando as coisas para a igreja. As coisas claras, verdadeiras, que é enviado do alto para a igreja. Então Jesus Cristo, ele deixou a sua doutrina, que depois foi chamado de doutrina dos apóstolos, porque o Espírito Santo deu o seguimento através dos apóstolos. E quando Pedro pregou pela primeira vez, teve a primeira conversão, aí ele acrescentou, dizendo: arrependei vós dos vossos pecados, cada um de vós seja batizado, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, ele é o pastor, ele é o sumo sacerdote, ele é o profeta e o cabeça da igreja, pelo Espírito Santo. Então, ele ensinou os apóstolos e depois o próprio Espírito Santo esclareceu tudo para os apóstolos. Aí começou o Novo Testamento. Para frente. O Velho Testamento é sombra das coisas futuras na graça de Jesus Cristo. Para se cumprir também lá atrás, quando Abraão fez o que Deus mandou com Isaac, e Deus disse, não faças tal, que ele ia amolar o seu filho, não faças tal, e preparou ali um cordeiro já amarradinho para fazer o holocausto. Então Deus disse a Abraão, conta as estrelas do céu e a areia do mar, assim será a tua descendência. E de ti será bendito toda a nação da terra. Toda a nação da terra. Ele já estava pregando o evangelho a Abraão. Porque quando, lá na frente, em Jesus Cristo, quando ele foi para o céu, ele disse, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Por que criatura? É criação de Deus, e Deus é o Criador. O homem é criação de Deus. Seja toda criatura pregado o evangelho por toda a terra. Então,
quando a Deus disse a Abraão que ia ser bendita toda a nação da terra, Cristo está levantando filhos a Abraão. Porque aqueles que Cristo crê na sua ressurreição, que ele morreu por alma de cada homem na terra, para salvação, então está se cumprindo o que Deus prometeu a Abraão. Consegue entender? É assunto que quase não se vê falar em internet. E os homens sábios e entendidos, os homens com teologia, filosofia, não pregam isto. Porque isto vem pelo Espírito Santo. Esclarecimento do Espírito Santo. Não é de homem, não é pensamento de homem, não é entendimento de homem, mas dado pelo Espírito Santo. Vê que Abraão teve ligação em Cristo. De continuação, veio os apóstolos. Essa doutrina, essa salvação já foi comum, mais ou menos depois que os apóstolos estavam ainda pregando, depois deles continuou essa doutrina, ficou comum, foi muita gente sendo batizado e muita gente obedecendo essa doutrina até o 3º século. Depois que se levantou-se um homem romano, imperador Constantino, e já tinha dado o nome à igreja católica, apostólica, cristã, e depois passou a ser através desse homem que introduziu o império, o império de Roma, que era a política de Roma com a igreja, e desvirtuou-se a doutrina. Mas ela veio, muita gente no passado obedeceu essa doutrina, até que ela foi desvirtuada, e pela bondade e misericórdia de Deus, ao tempo certo, Deus achou graça a revelar novamente essa doutrina, que hoje se encontra no Brasil como congregação cristã no Brasil. É renascendo essa doutrina novamente. Está perto o verão, porque é profecia que a figueira ia brotar, estaria perto do verão. Isso é, perto do Senhor voltar. Assim como ele foi, ele voltará. E essa doutrina, essa graça de salvação está sendo pregoada e o povo está servindo a Deus na congregação cristã no Brasil. Então, é uma doutrina totalmente diferente das outras, não se mistura porque é dado de graça o que de graça foi recebido. Jesus Cristo nunca cobrou um centavo de ninguém. E ele mandou que desse de graça o que de graça recebemos. Tudo é voluntário, sem cobrar nada de ninguém. Desde os anciãos, cooperadores, diáconos, irmã da obra da piedade, músico, organista, todo o ministério da obra ministerial, material, que cuida dos irmãos da obra material da igreja, os irmãos as irmãs que fazem limpeza na casa de oração, todos trabalham voluntariamente para Deus. Tudo que se faz é no sentimento que está trabalhando na obra de Deus, sem cobrar um centavo de ninguém. Glória a Deus! Maravilhosa é essa obra. Que Deus abençoe a você que está vendo esse vídeo, que possa lhe abrir o entendimento e ajuda a entender você essa graça. E se você tem, como eu tenho, e quando eu soube dessa doutrina, me abracei com ela, me agarrei nela, e já vai para 31 anos, dando glória
glória a Deus, a esse Deus maravilhoso, dando glória ao Todo-Poderoso, reconhecendo o seu poder, tudo que ele fez desde o princípio. Nós andamos sobre a terra seca porque ele disse, haja porção seca. E ele disse, haja luz, haja luminares no céu, lua, sol, estrela, tudo ele fez. Fez tudo que nossos olhos do olho carnal enxergam. E ele vem trabalhando até hoje, fazendo todos os dias. Ele trabalha para melhorar o homem chegar a ele. E ele tem coisas muito maiores. Se porventura nós se maravilhamos, que nós vimos com nossos olhos que ele fez na terra, o que ele tem feito no seu reino, na sua morada, é coisas excelentíssimas, que nenhum homem possa imaginar. Nunca passou pela nossa mente, pelo nosso coração. O que ele tem preparado para tantos quanto em Jesus Cristo crê e obedecer a sua doutrina. Glória a Deus! Jesus Cristo é o alvo, é o caminho, é a vida. Ele é tudo o que precisamos para um dia conhecer a Deus e a Ele face a face. Meu amigo, meus amigos, tantos quantos ouvir este vídeo, trate de caminhar na congregação cristã no Brasil e conhecer de perto essa doutrina. Seja curioso em conhecer, se aprofundar melhor, para que você venha a enxergar e entender que vale a pena entrar de todo o coração firme em Jesus Cristo. E será salvo você e a sua casa. Porque Deus, Ele pode fazer tudo o que nós imaginamos e que não imaginamos. Porque essa doutrina é para a salvação da alma, das nossas almas. Um dia e morar com Deus. Tá bom, meus queridos? Esse é o vídeo que eu continuo a gravar. Daqui para frente, Deus dará mais para gravar e, de alguma forma, trazer melhor esclarecimento para você seguir o caminho de Cristo. Este caminho é maravilhoso. E que Deus abençoe a todos. Não esquece de deixar o seu joinha. Se inscrevam também para melhor o canal expandir e para outras pessoas, outros lugares. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, você e a sua família.